E aí pessoal, beleza? Aqui é o Bismarck Santos falando do canal Empreendedor Multinível Online. E hoje nós vamos dar continuidade ao segmento vendas. Nós vamos falar aí como treinar seu cérebro para perder o medo de vender. Esse vídeo aqui é um vídeo extra, na verdade eu não ia fazer esse vídeo. Eu fiz porque faço parte de um grupo de WhatsApp e também do Facebook. E lá saiu uma discussão, inclusive eu fiz até um vídeo falando que para que as pessoas possam vender, ela tem que ir a treinamento, elas têm que saber o produto que elas estão vendendo. Sabendo sobre os produtos, o que esse produto traz de benefício para a pessoa, fica mais fácil aí dela fazer vendas. E uma dessas pessoas, ela me falou que mesmo conhecendo bem os produtos que ela vende, ela ainda tem receio. Na hora de falar, ela não consegue falar, ela trava na hora de falar sobre os produtos e acaba deixando de fazer vendas. Então resolvi fazer esse vídeo aqui, que é um vídeo extra aí para as pessoas que ainda têm medo de fazer vendas, e aqui é mais ou menos uma tática aqui para vocês colocarem aí em prática para poder perder esse medo de vender. Então já peço que vocês deixem um like no vídeo, se inscrevam no canal e ativem o sininho para que vocês possam ser notificados aí a cada vídeo, porque vão ter vários vídeos aí sobre vendas, sobre marketing digital, sobre marketing de rede. Então vai ter muito vídeo bacana aqui no canal. Então já deixa aí a sua inscrição, já ative o sininho para que vocês sejam notificados a cada vídeo. Bom pessoal, eu vou contar aqui uma história de uma vez, quando eu era adolescente, eu andava muito de bike. E eu passava por uma trilha com os amigos meus, e nessa trilha, de um lado de quem, no caso, quando você começava nessa trilha, do lado direito era uma ribanceira. Do lado esquerdo era um buraco, não era tão alto, mas dava para machucar. E eu passava de bike por essa trilha, eu não conseguia passar, eu travava. Todos eles passavam, até porque essa trilha era bem larga. Ela tinha mais ou menos 1 metro, mais ou menos, de largura, então dava para passar andando de bike tranquilo. Só que eu travava. E muitas vezes quando eu tentava, eu pendia para o lado que era o buraco menos fundo, digamos assim. Mas mesmo caindo ali, dava para se machucar. Eu caí algumas vezes e me machuquei bastante. Então toda vez que eu passava andando de bicicleta, eu pendia para esse lado, o lado que era menos, digamos assim, do outro lado era a ribanceira, desse lado era apenas um buraco. Mas na maioria das vezes eu levantava a roda, né, da frente da bicicleta e ia empurrando, porque eu tinha medo de passar e cair. E eu travava toda vez que eu ia passar por essa trilha. E meus amigos passavam andando tranquilo. Eles iam e vinham andando, e muitas vezes ficavam me gritando, e eu ali com medo de passar e de cair na ribanceira. E eles muitas vezes me deixavam para trás, e eu ia saindo dali até chegar lá na frente, onde que eu podia montar novamente na bicicleta e sair. E isso aconteceu várias vezes isso comigo, até um dia que eu peguei, passei pedalando normal e falei, não, hoje eu vou passar, e nesse dia eu passei. Dali em diante eu não tive mais medo de passar nessa trilha, eu passava para um lado, para o outro, tranquilamente, sem cair nem para um lado nem para o outro, porque eu já não pendia mais para o lado do buraco que era menos fundo, porque eu já não estava mais com medo daquela situação. A mesma coisa acontece às vezes, a pessoa está num lugar alto e ela vai pular numa piscina, ou numa lagoa, ou numa cachoeira, e ela trava, ela fica com medo de pular, até dar o estalo nela, dela pegar e pular. A partir do momento que ela pula, que ela cai e ela vê que não acontece nada, que não tem perigo nenhum, que não tem problema nenhum, ela vai a segunda vez, e vai a terceira, a quarta, a quinta vez, e depois ela vê que isso aí é algo normal, que não vai acontecer nada. Porém, a primeira vez, a primeira tentativa é a mais difícil. Então,
essa primeira vez, aquilo que você não conhece, que você ainda não fez, é isso que acaba te travando. Ou seja, nas vendas, você fazer a primeira venda é algo que vai te destravar, mas até você começar a fazer a primeira venda, você vai ficar travado. Então, como que você pode fazer? Uma das maneiras que eu expliquei para ele, né, no grupo lá, a discussão que estava no grupo, uma das maneiras que eu falei para ele, que isso já aconteceu comigo, de fazer vendas, e eu saí com medo de fazer vendas e acabar não conseguindo fazer, é justamente por causa disso. Então, como eu falei antes, realmente você tem que conhecer bem os produtos, mas ele disse que ele conhecia bem os produtos, só que na hora de falar ele travava. Então, uma das técnicas que eu falei para ele é mostrar poucos produtos por vez, ou seja, muitas vezes você vai fazer uma demonstração e você acaba demonstrando ali vários produtos e você acaba travando, você acaba falando os benefícios de um produto, na verdade aquele benefício seria de outro produto e isso acaba atrapalhando. Então, o que eu falei para ele é fazer a demonstração ali de uns 2 ou 3 produtos no máximo, ali um perfume, uma maquiagem ou um creme, alguma coisa assim, ou se for de outros produtos aí que de repente a pessoa esteja vendendo, fazer ali uns 2 ou 3 umas 3 demonstrações por vez. Não fazer muitas demonstrações, porque quando você acaba fazendo muitas demonstrações, você acaba se atrapalhando. Porém, pessoal, uma das coisas que também atrapalha muito, tá, é procurar estar sempre motivado e com uma atitude mental positiva. Isso é fundamental, porque muitas vezes quando a gente sai de casa, como eu falei em outros vídeos, a gente vê televisão e a gente vê aqueles assassinatos, né, tragédias, acidentes, às vezes discussão familiar ou alguma coisa que esteja acontecendo, por exemplo, contas a pagar, e isso ali traz uma atitude mental negativa. Então a pessoa ela tem que eliminar esses problemas na hora de sair para fazer vendas, porque se você sair com o pensamento de que tem que fazer, a obrigação de fazer aquilo para poder pagar uma dívida, por exemplo, ou alguma coisa que esteja faltando, em caso você tenha obrigação de sair para vender e trazer o dinheiro para poder comprar ou pagar alguma coisa, isso acaba afetando a sua mente. Então, quando você vai para a rua, a sua mente ela não está ali positiva. Então, você sai muitas vezes negativo de casa. Muitas pessoas falam assim, ah não, mas eu vejo esses acidentes, eu vejo noticiário, eu vejo isso, aquilo, outro, mas não me afeta. Sim, afeta, como eu falei no outro vídeo, o subconsciente da gente, ele absorve todo aquele negativo. E no dia seguinte, quando você vai para a rua, se tiver alguma coisa acontecendo, principalmente às vezes você pega um ônibus, né, ou um trem, ou alguma condução aí que às vezes está cheia e tem aquela discussão, aquela briga dentro desse coletivo, você acaba assimilando aquilo ali, aquele negativo. Então tudo isso daí afeta na hora de fazer vendas. Então na hora que você vai sair para fazer vendas, a melhor maneira, a melhor tática é você esquecer tudo, pelo menos tentar colocar os problemas de lado. Aí sim você vai para a rua, você vai conseguir fazer vendas, trazer o dinheiro para casa para pagar de repente uma conta, de repente comprar alguma coisa que esteja precisando. E a outra forma, pessoal, é não temer o que irá fazer, sair com pensamento positivo. Eu vou dar até um outro exemplo aqui de quando eu comecei a trabalhar no McDonald's. Né? Eu via sempre aquelas pessoas ali ter que preparar aqueles hambúrgueres muito rápido e era aquele negócio, aquela correria. E quando eu fui trabalhar no McDonald's, eu fui numa empresa, me indicaram para lá, eu fui. No primeiro dia a gerente me explicou mais ou menos como é que era e me colocou no primeiro dia que eu fui para trabalhar com uma pessoa para me treinar. Eu não sabia onde que ficava nada, não sabia o nome de nada, não sabia
nada sobre nada. E eu fiquei imaginando, até no primeiro dia que eu cheguei lá, que foi só uma conversa, eu fiquei imaginando de fazer tudo errado, de não saber fazer as coisas, de não saber aonde que estaria cada coisa e não consegui fazer. Não consegui fazer o sanduíche, não consegui fazer nada. Eu também já fui trabalhar uma vez, fiquei num bar, por exemplo, era num tipo um restaurante, e eu fiquei com medo porque eu não sabia aonde, por exemplo, se a pessoa chegasse ali e pedisse alguma coisa, eu não sabia como é que, aonde que estaria e como é que seria servido aquilo. Então isso me travava antes mesmo de eu conhecer, mesmo de eu estar ali fazendo ali na prática. Então, para você fazer, você tem que praticar, porque quando eu entrei, a minha gerente colocou com uma pessoa para ela me treinar, porque se você não é treinado, se você não conhece, logicamente que você vai errar, porque você não sabe onde que estão os produtos, você não sabe como é que condimenta, por exemplo, um sanduíche, você não sabe como é que serve, então você não vai saber fazer. Por isso é preciso um treinamento. E aqui é a mesma coisa, né? Quando muitas pessoas saem para a rua para poder vender, elas já saem achando que vai dar errado. Sem saber, elas já acham que vai dar errado. Inclusive até tem, não sei se vocês já ouviram falar sobre a lei da atração. Tá? Minha mãe falava uma coisa quando eu era mais novo, que era que a nossa boca, né, a nossa palavra, ela tem poder. Então muitas vezes o nosso pensamento também. Então muitas vezes quando nós saímos de casa, nós já saímos já derrotados, pensando assim: puxa, será eu vou para a rua? Será que eu vou vender? Aí se eu não conseguir falar com a pessoa, aí se eu falar com a pessoa e a pessoa falar não, aí se eu chegar na loja a pessoa for grossa comigo. Então todos esses pensamentos que nós saímos de casa, às vezes já negativo, quando chega na rua acaba acontecendo. Então o melhor a ser feito é você fazer o treinamento de produto e você sair confiante, sair com uma meta e com um objetivo. Hoje eu vou fazer, vamos dizer que você tenha, seja perfume, que você queira vender 3 perfumes. Então você vai sair com a meta: hoje eu vou para a rua e vou vender aí 3 perfumes. Provavelmente você pode vender aí 3 perfumes, mais de 3, ou talvez não venda os 3 naquele dia, mas no dia seguinte você pode vender até mais de 3. De repente no dia seguinte você vendeu ali 5, 6, 7, 8 perfumes, então compensou um dia pelo outro. Mas o dia que você sai negativo, achando que tudo vai dar errado, com certeza nesse dia tudo vai dar errado, porque o nosso pensamento, ele tem força, ele tem poder. Assim como eu falei no começo aqui, que quando eu passava nesse caminho, eu achava que eu iria cair. E as 3 vezes que eu tentei passar nesse caminho de bicicleta, eu caí. Realmente eu caí, porque eu já estava achando que eu iria cair. Tanto é que eu pendia para o lado do buraco menos fundo, porque do outro lado era uma ribanceira. A partir do momento que na minha cabeça eu parei e pensei: não, eu vou passar e não vai acontecer nada, nesse dia eu consegui passar sem acontecer nada. E eu vi que ali era fácil, não era tranquilo de eu passar. E depois disso eu passei várias vezes por ali andando de bicicleta sem cair. Mas o medo que eu tinha inicial fazia com que eu caía ou que eu não conseguisse passar andando de bicicleta. Ou o mesmo medo que eu tive de quando eu entrei no McDonald's sem saber, né, de se eu iria fazer ou não o sanduíche perfeitamente. Então esse medo inicial é o que trava a pessoa. Então se a pessoa ela destravar esse medo inicial, com certeza ali depois disso ela vai conseguir fazer vendas. Então a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é saber sobre os produtos e mostrar poucos produtos, uns 2 ou 3 no máximo ali, com confiança. E saindo de casa motivado, deixar de lado os negativos. Se tiver algum problema, deixa esse problema de lado. Ah, mas é difícil
porque eu preciso comprar aí, digamos, fralda para o meu filho, eu preciso pagar conta de luz, preciso pagar a conta disso, a conta daquilo outro. Tenta esquecer isso nesse momento, porque não adianta nada você pensar nesse detalhe, porque esse negativo vai fazer com que você não consiga fazer vendas e ali não vai adiantar nada, porque você não vai comprar a fralda para o seu filho, você não vai pagar as suas contas, você não vai comprar o que você precisa. Então esquecer momentaneamente os negativos, deixar as pessoas negativas de lado e sempre com pensamentos positivos. Sair de casa com pensamentos positivos, ou seja, se você tem uma meta, um objetivo de vender tantos produtos, saia com aquela meta de vender aquele produto sem achar que quando chegar na rua que a pessoa vai dizer não, vai ser grosseira ou como ela vai te atender. Infelizmente não tem outra maneira de você iniciar, tem que dar o primeiro passo, e o primeiro passo é esse, você entrar na loja, mostrar o produto, e muitas vezes você vai sim receber o não, porque o não você já tem, você só precisa do sim. Beleza, pessoal? Então essa era uma dica aí que eu queria passar hoje para vocês, e com certeza aí muitas pessoas também já devem ter passado por esse problema. Então eu fiz esse vídeo aqui para poder tentar passar, né, um pouquinho da minha experiência aí para vocês. Vou pedir mais uma vez que vocês deixem o like no vídeo para ajudar o canal, e também que vocês se inscrevam e ativem o sininho para que vocês possam ser notificados a cada vídeo, porque vão ter outros vídeos aí bacanas, não só sobre vendas, mas também aí como contatar pessoas, como cadastrar pessoas, como fazer vendas no marketing digital, entre outros vídeos. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui, desejando a todos vocês um forte abraço.